Olá, bom dia. É um prazer ter vocês com a gente aqui nessa manhã. Eu sou a Daniela Bauab, presidente aqui do Comitê de Capital Humano e Educação da Brigham. Quero agradecer também ao meu parceiro, o vice-presidente Gustavo Jorge, não está aqui com a gente, mas participou de toda a preparação desse dia também. Enfim, é um prazer tê-los aqui essa manhã, né, para a gente falar de um tema tão bacana, para a gente explorar as oportunidades, de estudo aqui no Reino Unido. E antes de dar a palavra para os nossos palestrantes, eu quero fazer uma breve apresentação institucional, contar para vocês um pouquinho aqui da Brigham, e aí eu já apresento os palestrantes de hoje aqui, Gustavo e Flávia, e já dou a palavra a eles para a gente, então, falar dessas oportunidades no Reino Unido. Então, bom, a Câmara Britânica de Comércio e Indústria do Brasil, a Brigham, ela atua aqui no Brasil já há 108 anos, e é bastante relevante, né, ser o fórum da comunidade empresarial, governamental, Reino Unido, Brasil, sempre olhando esse incremento do comércio de investimentos, serviços e essa relação bilateral, né, entre Brasil e Reino Unido. Reunimos aqui na Câmara grandes investidores britânicos no Brasil, dos mais diversos setores da economia, além de empresas brasileiras que se engajam nessas relações Brasil-Reino Unido. Temos uma atuação nacional e filiais em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Minas Gerais. Além desse comitê, que é o Comitê de Capital Humano e Educação, a Câmara também atua através de outros 12 comitês temáticos, né? Então, nós estamos cobrindo agendas de comércio e investimentos internacionais, defesa e segurança, economia e finanças, energia, infraestrutura, legal, tributário e regulatório, meio ambiente, sustentabilidade, mineração, riscos e seguros, saúde e tecnologia. Então, a gente cobre aí grandes temáticas, né, de temas e temas atuais importantes para a gente olhar e tratar. E também junto à Comissão Consultiva de Advocacy em pautas prioritárias nas frentes de questões climáticas, tributárias e regulatórias. Todas as atividades que a gente realiza segue e reforça a missão da Brigham, que é promover os negócios bilaterais, Brasil e Reino Unido. Então, essa aqui é a nossa principal missão. E aí a gente atua para que haja ambientes empresariais e sociedades diversos, inclusivos, prósperos, sustentáveis, servindo aos associados e contribuindo para o crescimento do comércio, da indústria, serviços e investimentos. Então, agradecemos a todos os mantenedores, né, que estão aqui e que ajudam a construir essa Brigham. Um agradecimento especial aí a todos vocês. Então, convido também a todos a visitarem o site da Brigham para poder conhecer mais sobre a gente. Então, é www.brigham.com.br e que participem dos próximos eventos aqui da Câmara. Então, algumas dicas só do webinar para vocês entenderem como vai ser a dinâmica de hoje. O evento está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal da Brigham no YouTube. O webinar de hoje contará com palestras de dois convidados, né, aqui, o Gustavo e a Flávia, e depois a gente vai abrir um espaço para perguntas e respostas aqui para a gente poder tirar dúvidas de vocês. Então, as perguntas deverão ser enviadas através da ferramenta aqui de Q&A, da plataforma Zoom. O acesso à plataforma é gratuito, e ao perguntar, eu peço que digam o nome de vocês, a empresa que vocês estão, para a gente poder conhecê-los, e aí sim façam a pergunta. Então, haverá uma curadoria minha aqui das perguntas. Peço já desculpas antecipadamente para quem eu não consegui cobrir, até porque a gente tem um tempo, mas farei o possível para cobrir o máximo de perguntas e espero que tenham aí um bom webinar, né? Então, enfim, dito tudo isso, né, eu quero aqui apresentar primeiro a Flávia Guiar, que atua no segmento de educação internacional há quase 20 anos e já conheceu mais de 35 países. Uau, hein, Flávia? Que bacana. Consultora educacional em agências e há mais de uma década atua em instituições de ensino, em grupos de educação especializados em diversos países. Hoje se dedica em liderar o time Brasil para o grupo Global University Systems de ensino superior como diretora associada. Bem-vinda, Flávia. Em breve a gente já te dá aqui a palavra. Vai ser um prazer ter você com a gente. O Gustavo Trione, gerente de desenvolvimento de negócios da The University of Law no Brasil, possui 8 anos de experiência no mercado de educação internacional, formado em economia pela PUC, com especialização em negócios internacionais na Austrália. Então, temos aí duas pessoas que conhecem bastante do tema, né?
E a gente vai ter bastante coisa, então, para trocar aqui. Então, palavra a você, Gustavo. Comece contigo, né? Abro aqui esse espaço para que vocês, então, tragam os temas para a gente e a gente vai trocando no final também depois com a audiência. Bem-vindos. Combinado. Obrigado, Daniela. Obrigado pela oportunidade aí, o pessoal da Câmara, né? Agradecer aí pela essa oportunidade para a gente trazer um pouquinho, né, da Universal of Law, né? Justamente essa relação aí bilateral entre Reino Unido e Brasil e falar um pouquinho da educação lá no Reino Unido, né? Queria pedir aí para Flávia se apresentar também e falar um pouquinho, fazer a introdução e aí depois eu dou andamento aqui na nossa apresentação. Bom dia a todos, obrigada Gustavo, obrigada Daniela pela apresentação. Então, meu nome é Flávia Guiar, sou diretora aqui de recrutamento do time Brasil para o grupo Global University Systems, né? Eu também fui aluna internacional, também tive a oportunidade aí de fazer alguns tipos de programas diferentes, desde ensino superior, né, fora, depois meu bacharelado aqui também, programas de trabalho voluntário, meus filhos também são intercambistas, então falar sobre educação internacional para a gente, tanto para mim como para o Gustavo, é um tema que nos motiva muito e nos inspira, porque a nossa vida foi transformada positivamente por esse tema, então, assim, a gente sente muito orgulho de poder seguir nessa área, né? Bom, a Global University Systems, ela é um dos maiores grupos de higher education, né, do segmento de ensino superior no globo. Nós temos entre colleges e universidades em diversas partes, né, do hemisfério aí, tanto a gente fala de Europa, a gente fala de Caribe, América do Norte, Ásia, né? Então, eu especificamente hoje lidero a divisão de Europa e Middle East, então, onde a gente tem algumas universidades, e hoje a gente está trazendo aí o tema da University of Law, que é uma das universidades mais tradicionais aí do Reino Unido, e tem muita coisa bacana para a gente poder oferecer aos associados e membros da Câmara aí, né, para poder tanto seja fazer alguma qualificação, algum mestrado no exterior, como também as oportunidades que o Gustavo vai trazer para a gente hoje da ULaw Online, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Flávia, pela introdução, né? Então, rapidinho também, obrigado, Daniela, por ter me apresentado, né? E concluindo aí, eu também fui estudante internacional, né, estudei na Austrália por um tempo, né? Morei lá por um pouquinho mais de um ano, né? E aí, há 8 anos que eu já trabalho com isso, apesar da minha formação sem economia, né? Essa área de educação é muito da veia familiar, né? Meu pai é professor, minhas tias são professoras, né? Eu tenho familiares também da área de direito, então eu acabei me especializando nessa área, né? Fiz uma especialização nessa área e trabalho com isso há bastante tempo. E falar dessa parte, né, de educação para a gente é muito especial. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês para trazer um pouquinho. A ideia desse nosso webinar é apresentar para vocês a Universal of Law, tá? As possibilidades que a gente tem, principalmente, né, com os membros associados aí da Câmara. Então, a gente vai trazer um portfólio de cursos, né, para quem busca fazer uma especialização no Reino Unido ou de maneira online. Tá? Então, vou falar aí um pouquinho dos diferenciais da universidade, apresentar para vocês, falar um pouco dos benefícios de fazer um ensino superior no Reino Unido e trazer aí todo o nosso portfólio para vocês conhecerem que, apesar do nome remeter muito a direito, a essa parte legal, jurídica, a gente tem a nossa Business School também. Então, a gente vai ter um portfólio ali que abrange também mais essa área de humanas, negócios, marketing, TI, psicologia. Então, a gente tem um portfólio aí bem legal. Deixa eu compartilhar aqui a tela e aí vocês só me avisem, por favor, quando tiver tudo ok. Já estamos Certinho, visualizando. né? Uhum. Beleza. Eu vou começar, então, falando um pouquinho, não vou me alongar muito no tema Reino Unido, né? Todo mundo aqui é associado da Câmara, conhece bem o destino, né? Tem essa relação forte aí bilateral Brasil-Reino Unido, mas eu queria trazer aqui um pouco das vantagens de estudar no Reino Unido, né? Fazer um programa universitário, né? Seja uma graduação ou uma pós-graduação, né? Um bacharel ou um mestrado, no Reino Unido tem diversas vantagens, né? A principal delas é a permissão de trabalho enquanto o estudante está cursando, tá? Então, independente se for um curso de graduação ou de pós-graduação, né, ele vai ter essa elegibilidade de trabalhar meio período enquanto ele estuda, tá? Ah, Gustavo, mas é possível conciliar? Sim, é totalmente possível, tá?
a gente tem apesar dele ser um estudante full-time, né, de estudar 40, 45 horas na semana, muitos desses estudos, a maior parte é self-study, né, onde ele vai ter os trabalhos dele, onde ele vai se dedicar no tempo que for mais conveniente. Né? O tempo em sala de aula, né, vai ser entre 10 a 15 horas na semana, então ele consegue sim conciliar uma atividade profissional com o estudo. Tá? Isso é muito vantajoso, né, porque você vai estar inserido ali no ambiente, provavelmente que você está estudando, num mercado internacional, ganhando numa moeda super valorizada, que é a Libra, né? Então isso vai trazer também uma visibilidade para o currículo desse estudante quando ele retornar para o Brasil ou para ele permanecer no Reino Unido trabalhando, que também tem essa possibilidade, vai ter uma visibilidade aí muito boa, né? Então ele vai trazer, agregar ali valor ao currículo dele, fazendo algum curso ali de ensino superior no Reino Unido. E aí, Tá? E só falando um pouquinho pontuando, desculpa, Gu, só Imagina, pontuando fica à vontade, sobre então. essa informação da questão das horas de estudo e método de entrega de estudo, isso não é específico da IULO, tá, pessoal? Isso é específico do ensino superior na Europa em si, tá? Então, Uhum. tanto que a gente tem alguns convênios entre a IULO e outras universidades do nosso grupo na Alemanha, por exemplo, onde você consegue fazer equivalência e transferência de crédito, porque ela é padronizada, a gente segue todas as regras e o compliance da Europa nesse sentido de entrega de ensino, tá? Pronto, obrigada. Perfeito. E só concluindo a parte de elegibilidade de visto pós-estudo, né? Os estudantes que forem para o Reino Unido terminarem o ensino superior, eles são elegíveis a um visto que chama Postgraduate Visa, tá? É um visto pós-estudos para poder trabalhar, então ele tem a permissão de trabalho tempo integral, né? Aí ele pode trabalhar com a restrição ali de horas de um contrato normal de trabalho, né? E pode ficar ali até 2 anos com esse visto no Reino Unido trabalhando na área que ele se formou. E um ponto legal que eu vou falar também ao longo da apresentação, na ULaw, como a gente chama, né, para ficar um pouco mais fácil, na University of Law, a gente tem um centro de carreiras, tá, em todos os nossos campi. Então a gente vai ter 16 campi ao redor do Reino Unido em 12 cidades. Em todos eles a gente tem esse suporte de carreira para os nossos estudantes, para posicioná-los no mercado de trabalho. E inclusive, dependendo do curso, a gente tem um employment promise, que é uma promessa ali, um comprometimento em empregar os nossos estudantes em um determinado tempo depois de formado. Se eles não conseguirem, eles podem, inclusive, pedir uma restituição ali do valor investido, que a universidade devolve 50% e disponibiliza outros 50% como crédito. Eu vou falar isso com um pouquinho mais de detalhes um pouco mais para frente, tá? Ilustrando aqui então para vocês, né, a gente ao redor ali do Reino Unido, a gente tem 16 campos, né, em 12 cidades, como eu mencionei, e a gente tem um campus em Hong Kong também, tá, que não vai ser o foco aqui hoje da nossa conversa. Mas trazendo um pouquinho dos campos na Inglaterra, no Reino Unido, a gente tem campos que são próprios da University of Law, onde o estudante vai usar toda a nossa estrutura. Aqui a estrutura da ULaw é uma estrutura de uma universidade um pouco mais moderna, né, de uma universidade, né, num prédio comercial, nos centros urbanos ali das grandes cidades. E a gente tem as alternativas de fazer um curso da ULaw em alguma universidade parceira, tá? Que está aqui na tela no canto direito de vocês. Então, de repente, um estudante que quer ir para Liverpool, adoro futebol, quero viver em Liverpool, acompanhar ali, adoro música, né? Adoro os Beatles, enfim, né? Cada um tem os seus gostos ali particulares e se identifica mais com uma cidade. Ele pode fazer um programa nosso em direito ou em negócios na University of Liverpool, tá? Que é uma universidade bem tradicional, bem conceituada. Muitas dessas instituições que disponibilizam os campos para a gente fazer também os nossos programas dentro deles, fazem parte de um grupo seleto ali, top ranking do mundo. Então, traz também uma visibilidade para aquele estudante que quer, de repente, estudar numa universidade conceituada, com aquela estrutura mais universitária, né? Um campus mais com aqueles gramados, aquela área grande, né? Então, pode ser uma alternativa também. Então, a gente tem essas duas possibilidades. Aqui eu gosto de destacar também esse ranking, né, o QS Stars, ele ranqueia as melhores universidades,
de acordo com a nota de 5 estrelas. Nós temos a nota máxima, né? A gente tem ali 5 estrelas nesse ranking, então, e legal também falar que no ano de 2024, agora, em julho, foi feita uma pesquisa nacional de satisfação no Reino Unido, e a gente ficou ranqueado como a 10ª melhor universidade do Reino Unido, segundo essa pesquisa de satisfação. Então, isso também traz uma credibilidade muito, muito grande para a universidade, um respaldo ali, né, e uma chancela que, de fato, tem uma qualidade de ensino. Quando a gente fala de Reino Unido, naturalmente vem a questão ali de qualidade no ensino acadêmico, né? Então, isso é intrínseco ao Reino Unido, porque a gente imagina, né, as principais universidades ali, Oxford, Cambridge, já remete muito à qualidade de ensino, né? E a ULaw, apesar de ser um nome novo aqui no mercado do Brasil, né, a gente se associou esse ano à Câmara, esse ano que eu e a Flávia começamos esse trabalho de divulgação aqui da marca para recrutar estudantes brasileiros que querem ir para o Reino Unido. Então, é uma universidade bem tradicional, né? Não é à toa que ela é hoje a principal formadora de advogados no Reino Unido, ela é a principal provedora de educação legal, né, nos 4 países ali do Reino Unido, e ela é a mais longeva, né? Ela, desde 1876, com o College of Law, que ainda não era uma estrutura universitária, mas já era formadora de advogados que existe, né? Então, ela é muito tradicional, são quase 150 anos de história. Então, a gente está falando ali de uma universidade multipremiada, com uma reputação excelente, né, e com diversos diferenciais. Aqui eu gosto de destacar também duas partes importantes. Uma é o programa Pro Bono, tá, para quem vai fazer algum curso de direito. O programa Pro Bono, ele é significa para o bem, do latim, né, e é para o advogado fornecer o serviço dele, para quem não tem condição, está em alguma situação delicada, né? Pode ser um refugiado, pode ser asilo político, pode ser alguma situação que não tem condições de arcar com o serviço de advocacia, mas ele precisa. É uma espécie aqui da nossa defensoria pública, e isso é muito bem visto, né? Tem muita visibilidade, e esse nosso programa da ULaw, ele é premiado, tá? No Reino Unido, como um dos principais programas de pro bono. Então, isso traz uma assertividade para esse estudante depois ser inserido no mercado de trabalho. E a outra coisa legal que eu destaco aqui é a nossa comunidade de aluminais, né? São os ex-alunos da ULaw e do Reino Unido como um todo, que eles são muito ativos, promovem muito a educação no Reino Unido, e eles conectam os estudantes com o mercado de trabalho. Então, é muito valioso, é uma rede de relacionamento valiosíssima para os estudantes da ULaw serem inseridos no mercado de trabalho local lá no Reino Unido. Lá, fica à vontade aí se você quiser me interromper, fazer algum complemento a qualquer hora, tá? Sim, eu só queria pontuar que apesar do time ser novo no Brasil para o recrutamento aqui, que a gente chama do recrutamento offshore, né? Na verdade, a ULaw já conta com o número de brasileiros formados e em atividade em aula no campus já há muitos anos, né? O que acontece é que a ULaw, ela não tinha um time estruturado de IBD, né? De International Business Developers, pelo globo, fazendo o recrutamento em marketing. Então, eram pessoas que vinham da ULaw esporadicamente nos períodos sazonais de eventos de recrutamento, indo em cada país e cada região para fazer o recrutamento. Agora não. Agora a estrutura, isso parte do nosso grupo mesmo, eu era de outra divisão da canadense, por exemplo. Então agora tem um time de IBD que fica baseado fisicamente em cada país, em cada região, trabalhando mais fortemente para o recrutamento aí. Legal falar aqui também das diferentes possibilidades e modalidades de estudo, né? Então, o estudante ele pode escolher fazer 2 modalidades, ou presencial ou online, tá? E aí ele tem 2 opções também de grade curricular. Ele pode fazer full time ou ele pode fazer part time, tá? E aí, para quem vai para o Reino Unido, a gente sempre recomenda a opção full time, porque vai ter a elegibilidade de trabalho, a permissão de continuar no Reino Unido por um pouquinho mais de tempo, tá? O part time ele vai ficar um pouquinho mais restrito só na parte de estudo mesmo, tá? E aí aqui embaixo tem mais ou menos a hora estudos por semana, né? Isso engloba as aulas, as salas em aula e o self-study, né? O estudo ali
que ele vai fazer por conta própria, com os trabalhos, os fóruns de discussão que eles terão. Aqui eu vou passar rápido pelo nosso portfólio para vocês conhecerem, né? Eu destaquei alguns dos principais programas que são mais procurados na área de direito e na área de negócios, graduação e pós-graduação para vocês conhecerem, tá? Então, claro que a gente tem um portfólio bem grande, né? Tem mais de 100 cursos. Só na parte de especialização em Law, a gente vai ter mais de 50 programas, né? Então, tem áreas bem específicas para quem é advogado e busca uma especialização, né? A Flávia sempre gosta de comentar isso. Por exemplo, quem é um advogado formado há um pouquinho mais de tempo, né, possivelmente não estudou lá atrás algum tópico que hoje é relevante, né? Como a sustentabilidade, por exemplo, né? Então, a gente tem uma área do direito, um braço ali que ele pode se especializar em environmental law, tá? De repente, é um advogado, ele acabou entrando na área financeira, né? Ele trabalha num departamento jurídico de uma instituição financeira, de um banco. A gente tem uma especialização em direito para esse tipo de profissional, né? Ele pode fazer law for banking and finance, tá? Então, ele vai ter programas específicos ali e são diversas as possibilidades, tá? Aqui são as graduações, tá? Os bacharéis em Direito. Então, LLB nada mais é do que a graduação em Direito, que ele pode ser feito em duas modalidades, em 3 anos, né? Modalidade normal, ou em 2 anos, na modalidade acelerada. Então, já é um curso ali de menor duração do que no Brasil, tá? E o Não sei se tem acelerado mais ele vai ter um coisa aí, pouquinho Flávia. mais de aula, né? Só Aham. para pontuar. É a mesma Isso. grade acadêmica, mesmo número de horas aulas no geral, mas o que acontece é que ele vai graduar em 2 anos, então ele vai ter mais cadeiras por semestre aí para poder atingir aí essa graduação em 2 anos. E complementando ao que o Gustavo falou sobre essa questão, né, de novos temas que são mais atuais, que de repente quem fez a graduação ali né, há 15, 20 anos atrás ainda não existiam, né, esses temas, é aí que entra especialmente a IULO Online. A gente tem uma gama muito bacana de profissionais da área jurídica e de negócios atuantes aqui no Brasil, que não, né, até por questão de carreiras consolidadas, não tem interesse de ir para o UK, né, fisicamente, mas sim, é um tema pertinente, é legal fazer esse mestrado, né, essa especialização nesse tema, e dá para fazer o online, né, daqui do Brasil, não tem necessidade de aplicar para visto, a burocracia é zero, então, inclusive a gente tem feito muitos convênios com os departamentos dentro de universidades brasileiras, com o departamento, por exemplo, empresa júnior, OAB, né, em grandes polos como São Paulo, Rio de Janeiro, o BH. Então, isso é muito interessante porque traz um valor agregado para o seu escritório, né, para a sua formação, você ter aí uma especialização em temas atuais que hoje fazem parte do seu dia a dia. E isso é possível pela IULO Online, é a mesma carga horária, mesmo currículo acadêmico também, mesmo tipo de certificação, ok? Legal. Eu só vou também trazer aqui um tópico importante, que é a necessidade do estudante brasileiro fazer um ano antes do bacharel, caso ele não venha de uma escola internacional, tá? Então, se for um ensino médio regular de uma escola brasileira, onde ele não tem um currículo internacional, né? Muitas escolas hoje são bilíngues, tem um currículo IB, que é um currículo internacional, ele vai poder ingressar direto na graduação no Reino Unido, tá? E aí, que não é especificamente U-Law, a gente está falando ali da parte educacional do Reino Unido. E caso ele venha de uma escola internacional, ele pode ingressar direto. Caso ele tenha feito também um programa de high school fora do Brasil, né, estudou um ano no exterior, ou iniciou uma faculdade aqui, cursou um semestre e parou, ele pode já ingressar direto na graduação. Porém, né, vamos supor ali que ele é um estudante de uma escola regular, fez um ensino médio numa escola tradicional brasileira, tá? Ele vai precisar fazer a equivalência do ensino básico, né? Hoje, o nosso ensino básico ele está equivalente ao ensino básico do Reino Unido, porque a gente mudou o sistema do ensino fundamental do primeiro ao nono ano e o novo ensino médio. Ótimo. Só que esse pessoal que está se formando agora no ensino médio, eles ainda não pegaram essa mudança, eles ainda estão na transição. Então, o pessoal que se forma até 2027, 2028, ainda está na grade antiga, então precisa fazer essa equivalência
do 13º ano, que no Reino Unido já é há muito tempo. Tá? Então, aí ele vai precisar cursar um ano antes de um programa que a gente chama de Foundation, International Foundation Program, tá? Tá aqui no rodapé. Então, a gente também tem esse curso na própria ULaw, tem ele de maneira online, para o estudante, de repente, fazer de maneira online aqui, depois iniciar a graduação presencial, tá? Então, isso é só um ponto ali de atenção para cursos de graduação. Aqui também o nosso portfólio de mestrados, né? Então, todos os nossos mestrados na área jurídica, eles têm duração de um ano, né? E aí, como a gente falou aqui, né, dos tópicos de meio ambiente, de serviços financeiros, políticas governamentais, para quem trabalha com imigração, né, para quem trabalha com legislação portuária, marítima, então tem um portfólio bem extenso, né? Quem depois estiver acompanhando o webinar, for da área, trabalha num escritório aqui, quiser mais informações, depois a gente está super à disposição para bater um papo com vocês e atender as necessidades. Essa é justamente a ideia do webinar, vocês conhecerem, né, os associados conhecerem essa possibilidade, quem tiver interesse, depois a gente entra aí com um pouquinho mais de detalhes. A gente tem também, só fazendo um complemento, o curso preparatório para quem quer exercer a profissão jurídica no UK. Então, o curso preparatório para fazer o Bar Exam, né, o exame equivalente, por exemplo, da OAB no Brasil, para poder advogar no Reino Unido. Então, nós temos esse curso preparatório também, tá? Então, desde aquele profissional que pensa em ser o advogado que vai na corte, ou um solicitor, um procurador, ou um mediador. Então, nós temos todos os tipos de preparo e para fazer o exame subsequente depois, tá? Legal. E outra parte importante é o tópico de empregabilidade, que é um dos nossos grandes diferenciais, né? Se a gente compara aí com outras universidades, a gente tem um índice ali de mais de 96, 97% de empregabilidade dos estudantes. Eles conseguem trabalho ainda no primeiro ano, depois de formado, né? E é muito pelos convênios que a gente tem com o mercado de trabalho, né? Quando a gente fala da área jurídica, 94 dos 100 principais escritórios de advocacia são conveniados com a ULaw, vêm recrutar os nossos estudantes para trabalharem com eles. E também da parte de negócios, muitas empresas multinacionais que estão presentes ali na Inglaterra, Londres, né, ao redor ali do Reino Unido, também vêm recrutar estudantes. Muitos dos professores, né, são profissionais de mercado, né? Então, quando a gente vai para a área de negócios, são gerentes, diretores, CEO, C-level de grandes empresas. E também na área jurídica são muitos advogados associados de escritórios renomados no Reino Unido, né? Escritórios tradicionais que acabam ali tendo também a possibilidade de lecionar os estudantes. E aí, por último, eu vou falar um pouquinho do portfólio da Business School, né, para quem não é da área jurídica, assim como eu, né, mas busca aí alguma especialização. A gente tem programas também tanto de graduação quanto pós-graduação, nessas áreas um pouco mais coringas, né, um pouco mais procuradas ali de uma maneira geral pelos estudantes. Negócios com marketing digital, né, que é super tendência. Business Analytics também é um outro programa que a gente tem que sai bastante. Accounting and Finance, a gente tem Cybersecurity na área de TI e temos também curso de psicologia, tá? Então depois, né, eu disponibilizo o material para vocês com todas as informações, tudo que a gente tem no nosso portfólio, é mais para vocês terem uma noção inicial do que a gente pode oferecer, tá? E aqui os mestrados, né, os cursos de postgraduate em business, tá? Então a gente tem também um portfólio aí bem legal, gestão de projetos aqui eu gosto de destacar que é um curso sempre muito procurado, né, para quem é dessa área de negócios, trabalha com projetos, trabalha em grandes empresas, é um curso bem coringa ali que atende bastante à necessidade de muitos profissionais do mercado. A gente tem bolsas, né, os nossos valores de tuition, eles têm bolsa para estudantes brasileiros, né, estudantes internacionais, de uma maneira geral, que variam ali entre 1.000 e 3.000 libras por ano acadêmico, tá? Então, dá um bom desconto, né, principalmente se a gente fizer aí a conversão para real, é um investimento que vale super a pena. E aqui eu destaco de novo, né, a questão de empregabilidade e suporte aos nossos estudantes, que a gente já falou um pouquinho no centro de carreira. Então, a gente tem em cada campus toda essa estrutura que ajuda o estudante
ele vai ter acesso a um portal exclusivo com algumas vagas. A gente vai montar com ele o currículo num formato britânico, fazer uma cover letter ali, uma carta de aplicação para alguns empregos e simular algumas entrevistas caso ele precise também. Na verdade, a gente tem, nesse hub, são mais de 400 empresas, não somente no Reino Unido, mas na Europa toda, que faz parte desse networking que nós temos, então, em todas as áreas, tanto nas áreas jurídicas, como de negócios, como de ciências aplicadas, porque a ULaw é uma universidade nos faculties de Law, Business e Science, né? Então, tanto para absorver profissional para trabalho presencial como remoto, tá? Isso é uma realidade que a gente tem alunos que voltam para o Brasil, mas mantém um contrato de trabalho com empresas, não só no UK, mas na Europa como um todo, contrato remoto. Então, isso é muito possível. E o centro de carreiras, ele é um centro extremamente importante para os alunos, porque ele vai dar todo esse escopo de suporte profissional para empoderar a carreira dos estudantes, né, justamente em mock interviews, workshops de empregabilidades. Sempre a gente tem palestras, guest speakers, CEOs de diversas áreas, de startups, enfim, de temas bem atuais, seja no campus ou onde os alunos vão até as respectivas empresas para poder participar. A gente se orgulha muito porque o departamento de carreiras ele é extremamente importante para garantir o sucesso do estudante, que para a gente é a inserção no mercado de trabalho. Então, que é o que torna, inclusive, o nosso sucesso de estudante desse nível de acima de 95% estar empregado já dentro da janela do primeiro ano de graduado. Beleza, obrigado, Flavinha. E só ilustrando aqui para vocês, então, alguns dos principais parceiros, né, da área de negócios. A gente falou das firmas de advocacia, que muitas vêm também recrutar os estudantes, assim como grandes empresas multinacionais, né, que vale destacar, né, a parte de educação aqui da Amazon, a Deloitte, que é uma Big Four de consultoria e auditoria, né, a Liberty Seguros, Deutsche Bank, um dos principais bancos, né, do mundo. Então, tem muita empresa multinacional conveniada que vem atrás dos nossos estudantes e eles têm acesso através de um portal exclusivo que eles conseguem se candidatar para essas vagas e ter um pouco mais de sucesso, porque algumas são até exclusivas para esse portal da ULaw. E aqui eu vou só relembrar, eu comentei um pouquinho lá no início, né, que é o Employment Promise, é a nossa promessa de empregar os nossos estudantes em até 9 meses depois de formado, tá? Isso é válido para grande parte dos nossos cursos, não todos, tá? Mas para a grande maioria. E como que funciona? O estudante, se ele não estiver trabalhando, depois de 9 meses que ele se graduou, ele pode pedir o investimento dele de volta, aí o LO devolve 50%, 50% fica disponível para ele fazer qualquer outro curso que ele queira. Então, é uma segurança, é uma tranquilidade para aquele estudante que, de repente, ele precisa do trabalho ele para se manter, né, no custo de vida no Reino Unido, e é uma tranquilidade um pouquinho maior também para você ter a certeza que vai ser inserido no mercado de trabalho no que você está se especializando. Então, é bem legal isso e de fato, é um comprometimento traz muita peso nas costas, né? Porque a gente está falando, ó, te devolvo o dinheiro se você não tiver empregado. Então, de fato, a ULaw tem muitas conexões no mercado e ela garante aí, né, se garante com isso para poder empregar os nossos estudantes. Gente, eu vou fechar aqui falando só dos pré-requisitos de entrada rapidamente, né, para quem quiser fazer um curso, né? Então, os documentos necessários são um passaporte, um teste de inglês, um teste de inglês oficial, então a gente fala aí de Cambridge, de IELTS, de TOEFL, tá? Se não tiver, não tem problema, porque a gente tem o nosso próprio teste online, que não tem custo, aí a gente checa ali o nível de proficiência para ver se está apto a cursar ou não. Se não tiver, a gente recomenda aí algumas semanas de inglês antes do início do curso. E aí os históricos, né, mais recentes. Então, para quem vai fazer graduação, a gente precisa do histórico de high school, de ensino médio. Para quem vai fazer uma pós-graduação, a gente precisa do certificado de conclusão da graduação aqui do Brasil, tá? Tudo isso traduzido, juramentado, junto com uma carta de recomendação acadêmica de algum professor e com uma carta de intenções do estudante, onde ele vai contar, vai fazer uma redação ali, falar um pouquinho da história dele,
o motivo pelo qual ele escolheu esse programa, por que que ele vai para o Reino Unido, por que que ele escolheu a ULaw. Então, trazer ali um pouquinho da história dele. E dependendo do programa, né, se for principalmente mestrado, e tiver algumas exigências, né, principalmente da área jurídica, a gente pede ali um currículo também, tá? E o processo de aplicação ele é todo feito dentro do portal GUS, como a Flávia falou no início, né? A ULaw hoje ela é parte de um grupo gigante de educação do mundo, né? Um dos maiores de todo o globo. Então, o processo ele é feito todo através desse portal e sempre por intermédio de uma agência, tá? A gente tem uma consultoria especializada que também é membro aqui da Câmara, que a gente vai recomendar ela, caso alguém tenha interesse, para vocês tirarem as dúvidas em relação a esse processo de aplicação, tá? Mas isso é sempre feito através de uma consultoria especializada. Deixo aqui meus contatos à disposição, né? Agradeço aí pelo tempo, pela oportunidade e vou voltar aí para vocês para a gente tirar as dúvidas. Isso, eu só queria, antes da gente abrir para as dúvidas, Gustavo, só passar duas informações importantes. A forma de pagamento não precisa ser inteira à vista, tá? A gente tem payment plan através de parcelamento, tanto para os cursos de graduação como de mestrado. Então, tem formas de pagamento facilitadas e flexibilizadas também, né? E tanto o Gustavo como eu, Flávia, estamos à disposição para nos conectar virtualmente com vocês, membros associados, num call virtual, né? Mais assim customizada e, vamos dizer, mais pessoal, para poder tirar dúvidas, tratativas. Às vezes vocês têm algum familiar que quer estudar, que tem interesse, então você gostaria de bater um papo com a gente, estamos à disposição. O time da Câmara pode disponibilizar o nosso contato também, através dos nossos parceiros aqui, que também são associados, que a gente vai para a consultoria, vai referenciá-los. Então, a gente está à disposição, seja para qualquer membro que queira estudar conosco, mas que tenha algum conhecido, algum familiar que possa ter interesse também. Excelente. Puxa, muito obrigada, Flávia, Gustavo, né, por apresentar para a gente essa possibilidade interessante de estudo e de carreira, né, que eu acho que abre oportunidade bastante para as pessoas poderem ter essa experiência. E antes de abrir, eu quero deixar aqui agora aberto, né, para a nossa audiência que quiser fazer perguntas ou até comentários, né, que use aí o nosso Q&A como ferramenta para a gente fazer isso. E enquanto eles se aquecem nas perguntas e nos comentários, eu quero já colocar uma aqui. Falando de carreira, né? Quando vocês trouxeram essa possibilidade do estudo e aí da carreira, me despertou aqui uma curiosidade que eu acho que pode ser de outras pessoas também, se essa recolocação ela acontece só no Reino Unido ou se vocês também se comprometem com algo no Brasil. Porque até para entender um pouquinho como é o perfil de quem vai estudar, né? Se é um perfil de quem vai buscando ficar de fato, ou se tem o interesse de voltar e também crescer aqui no Brasil. Então, como que é isso? Conta um pouquinho para a gente o trabalho de vocês nesse sentido, olhando o Brasil também. Legal, Daniela. O foco principal, né, e essa promessa é para o mercado local do Reino Unido, tá? Então a gente vai posicionar ele no mercado local do Reino Unido. E o principal foco dos estudantes que fazem esses programas, eles querem ficar um tempo maior, né? Então eles vão terminar o curso, pegar o visto de extensão ali para ter a permissão de trabalho e permanecer lá trabalhando, tendo essa experiência no mercado de trabalho. E aí sim ele volta para o Brasil, caso ele queira, né, com uma posição totalmente diferente, com uma experiência no mercado local, né, com uma credibilidade de ter feito uma especialização numa das 10 melhores universidades do Reino Unido. Então isso traz ali visibilidade para ele diferente. Mas aí, em relação ao nosso centro de carreira, o posicionamento dos estudantes no mercado de trabalho é lá no Reino Unido. Ou vagas também pela Europa, Pela né? Porque a Europa. gente tem, como o Gustavo falou, exatamente dois tipos de perfis, né? Aquele aluno que vai para se qualificar, adquirir experiência de trabalho lá para voltar para o Brasil e ter um level up, ter um posicionamento maior no mercado de trabalho aqui, né? Em patamares salariais e posições, né? De níveis mais altos, né? Por conta dessa experiência internacional adquirida. Mas também, Daniela, é importante dizer que o Post-Study Work Visa, que é aquele Post-Grad Visa, quando o aluno gradua de 2 anos para permanecer no Reino Unido, ele é uma excelente oportunidade
para aquelas pessoas que, às vezes, buscam um caminho de imigrar através da educação internacional. Isso tem acontecido com maior frequência, esse interesse, esse despertar, porque até pelos convênios que a gente tem lá pelo Reino Unido, muitos dos nossos alunos acabam recebendo job offer e sponsorship, que é o patrocínio, a efetivação após graduar, né? A empresa chega e fala, olha, Gustavo, gostei do seu trabalho aqui conosco, você está graduando agora, vai ficar com seus 2 anos do post-study visa, eu quero já te dar uma job offer para aproveitar esse período e te efetivar aqui na empresa, que é um dos caminhos aí de alguns requisitos de elegibilidade ao PR subsequente. Então, a gente tem esses 2 cenários que acontecem ali com os nossos alunos. Mas, é claro, a gente está à disposição também, né, como o IBD aqui no Brasil é novo, a gente está firmando convênios e parcerias com empresas aqui no Brasil, e aí eu gostaria de abrir o convite e a oportunidade para as empresas associadas que tenham interesse, né, para que a gente possa trocar essa conversa, estruturar um projeto, né, que a gente possa apresentar internamente aqui na ILO. Estamos, sim, interessados em receber novas propostas aí e ver como é que a gente pode aproximar e fortalecer ainda mais essa relação bilateral. Sim, sem dúvida, não, e com certeza o Gustavo colocou isso no início, né? Acho que tem aí toda uma preparação da pessoa estudar fora, ampliar o aprendizado, o currículo, e também quando volta, ele volta de fato com um currículo diferente, com possibilidades, né, também. Então, acho que acaba sendo uma consequência, né, de carreira aqui quando você volta de lá com uma bagagem dessa e um estudo lá. Então, é bastante interessante. Uma pergunta aqui, né? Além vocês falaram do pro bono, para muito mais voltado em law, né? Assim, como você colocou ali, foi muito mais de assessoria jurídica. Existe também essa possibilidade de pro bono em outras áreas além da jurídica? O programa Não, Daniela, contempla? não. O pro bono ele é específico da área jurídica, né? O que acontecem nas outras áreas são alguns estágios, né? Alguns trabalhos ali em tempo parcial, enquanto o estudante está cursando, que muitas vezes ele consegue, né? Na própria área que ele está se especializando, ele consegue ali um estágio. E aí o que a Flávia ilustrou também, né? Depois ele possivelmente consegue uma efetivação para aplicar para um visto de permanência ali no Reino Unido. Então isso é possível, tá? Mas o Pro Bono especificamente ele é um programa para advogados. Na verdade, só muda a nomenclatura, né? Mas dentro Exato. do departamento de carreiras, a gente tem aí um escopo de time de counseling e de coaches que vão orientar os alunos e instruí-los como aplicar para um processo seletivo em uma vaga de trabalho, de estágio. Vai usar a nossa database de job base, na verdade, de vagas de estágio e de trabalho, remunerado e não remunerado. Então, a gente avalia o perfil do estudante individualmente junto com o nosso Job Base, para justamente poder dizer, olha, Gustavo, eu vi aqui que tem uma vaga nessa área que você está interessado, você gostaria de aplicar processo seletivo, a gente pode te ajudar a marcar a entrevista também. Então, o time de carreiras dá muito esse escopo de suporte, que é o que garante, inclusive, essa inserção de mercado de trabalho bem rápida dos nossos alunos. Durante a jornada deles acadêmica dentro do campus, muitos deles já começam a estagiar, já começam a trabalhar em posições tanto remuneradas como não remuneradas em todas as áreas. Tecnologia é uma delas, que a gente consegue também, área de negócio, que são áreas bem coringas também, é muito comum a gente ter digital marketing, essa inserção rápida durante o estudo, o período acadêmico dos alunos. Que bom, super, super bacana, né? Super positivo também ter todo esse respaldo, né? E não é só o estudo, né? Eu acho que tem coisas bacanas aí que não é só o estudo em si, mas tem todo um, né, um apoio também de complementar, né, esse estudo. Muito legal. Pela experiência de vocês nessa área, né, e como que vocês têm percebido a procura, né, maior de graduação, de mestrado, né, essa pós-graduação, como que vocês percebem os brasileiros se interessando em mais ou menos aí nessas linhas, enfim, o que é mais procurado que vocês percebem? E que poderia A ser mais gente. alavancado também, né? Porque acho que aí são oportunidades Uhum, que a gente tem aqui, sem dúvida. uhum. Não, sem dúvida, Daniela. O que a gente tem acompanhado, é claro que a gente trabalha com essas duas frentes, né? Então, hoje, o nosso time, a gente faz muito evento em escolas, né? Escolas de ensino médio,
e em universidades, para recrutar tanto estudantes de graduação quanto de pós-graduação. Porém, eu vejo que há uma procura maior um pouquinho pelos cursos de pós-graduação, né, os mestrados. Então, eles acabam tendo uma procura um pouquinho maior. E como o nosso nome ele é muito forte em law, né, o principal provedor ali de educação legal no Reino Unido, acaba atraindo muitos profissionais dessa área que querem fazer um LLM, né, que é um mestrado em direito. Então, esse é o nosso principal produto, né, que eu vejo em relação à demanda. Porém, claro que a gente trabalha, né, com todas as frentes, né, com graduação, área de negócios, área online, como a Flávia comentou. Então, a gente tem divulgado aí bastante o portfólio, que ele é bem grande. O que a gente percebe também, Daniela, é um olhar diferente, porque quando a gente analisa e planilha custo-benefício entre fazer um mestrado no Brasil, fazer um mestrado na ULaw, no UK, com as bolsas de estudos atuais, as oportunidades de pagamento, de trabalhar lá, adquirir experiência profissional, esse pacote fica extremamente vantajoso para você fazer essa sua jornada no UK. Então, com relação ao mestrado, a gente está vendo uma crescente mais acelerada. Por isso que, inclusive, as universidades brasileiras estão abrindo mais as portas para que a ULaw entre firme convênio, que antigamente existia um certo receio de uma universidade no exterior fazer algum convênio com uma universidade no Brasil e tirar alunos de graduação, mas não é nosso foco. Os convênios para as universidades é para atrair para o mestrado subsequente, né? Porque se a gente olha a estatística de quantos alunos de fato se formam naquela universidade e continuam o mestrado ali mesmo, é muito pequeno. Mas você trazer o valor agregado de oferecer um convênio como universidade no UK, né, onde o aluno possa depois fazer o seu mestrado ali, isso cresce muito. Então, esse tipo de parceria está crescendo, essa procura está crescendo muito. O ULaw Online a gente está percebendo principalmente pelos convênios com órgãos como OABs, câmaras e instituições governamentais, a gente participa de processos de licitações também, então B2G, tá? E uma coisa que é nova, se a gente comparar, por exemplo, eu que estou nessa indústria há quase 20 anos, que não existia, falando ali de 15 anos atrás, por exemplo, como aumentou muito o número de colégios internacionais no Brasil, né? E, consequentemente, o número de alunos que já saem formados do ensino médio redondinho para a gente, vamos dizer assim, com IB, com nível de inglês, está crescendo muito a procura, até por questão de segurança no Brasil, de pais que já querem esse olhar de mandar os filhos para fazer a graduação no exterior também. Então, por isso que cresceu muito para a gente as atividades de recrutamento nesses tipos de colégio. Então, a gente está com os dois cenários, né? Se você olha para ali no recrutamento de 10, 15 anos atrás, era majoritariamente o mestrado, o foco. Mas hoje não, hoje a gente está ali com, vamos dizer, 60%, 40% aí de estrutura entre mestrado e o undergrad. Excelente. Uma pergunta aqui. Quando a graduação feita em Law no Reino Unido, se a pessoa não faz carreira lá e volta para o Brasil, tem algum procedimento de validação dessa Uhum. formação? Porque aí tem coisas distintas, né, entre um país e outro. E Sim. aí, como é que vocês percebem essa validação? Sim. Não, sem dúvida, Daniela. Esse é um ponto de muita atenção, né, que muitos estudantes perguntam e uma dúvida bem recorrente, né? Então, claro, né, os códigos civis eles são diferentes, né, as legislações são diferentes, então quem se forma em direito lá no Reino Unido vai estar apto a exercer a profissão lá. Ah, não deu certo, quero voltar para o Brasil. Posso exercer? Sim, você pode. Tá? Existe um processo ali, tem um trâmite necessário, burocrático, junto ao MEC. Hoje o estudante ele tem acesso ali a um portal exclusivo no CPFD, no MEC, onde ele vai pedir essa validação do diploma. Tá? O que muitas vezes acontece é necessário que ele faça pelo menos 1 ou 2 semestres da graduação em direito aqui para estudar algumas lacunas ali que não foram preenchidas por essa questão de divergências ali nos códigos civis, tá? Mas isso é hoje um processo possível, viável, ele só é um pouquinho burocrático. E aí, claro, para exercer ele também precisa, depois de concluir esse trâmite de validação, fazer a OAB, né? Tirar ali a ordem dele para ele estar apto a ser um advogado aqui também, não só lá no Reino Unido. E isso é uma coisa positiva e recente, viu, Daniela? Porque o próprio MEC viu
o número de brasileiros que foram se qualificar no exterior, não somente falando de UK, tá? Falando de outros países do Commonwealth, como o Canadá, Nova Zelândia, Austrália, né? Mas que queriam retornar aos seus países e seguir com suas carreiras e áreas de formação. Então, nos últimos anos, o MEC vem trabalhando nesses processos de simplificar os procedimentos de convalidação. Então, hoje, assim, embora tenha assim a burocracia, mas não é nada, nenhum bicho de sete cabeças, não é nada impossível. E a gente tem cada vez mais trabalhado junto ao MEC, não só a ULaw, mas outras organizações, para fazer esse pareamento de uma forma mais suave, mais tranquila também, tá? Excelente. E também não é exclusivo do direito, né? Acho que é legal também a gente falar isso aqui. Acho que várias outras formações, Sim, todas quando você faz num país, de fato você precisa, né, revisitar algumas coisas existe no. exato, existe esse Então, processo. a grande maioria funciona assim, não é exclusivo do direito, mas é muito bom para a gente saber que tem que tem sido facilitado, né? E que o Até o MEC. próprio ensino médio, né? Quando o brasileiro faz o ensino médio no exterior e retorna ao Brasil e ele vai fazer o bacharelado aqui, ele vai ter que fazer com validação mesmo, de qualquer forma, né? Então, a gente tem esse viés. E também, até aproveitando essa oportunidade que a gente está aqui hoje, falando com os membros associados, se você tem um filho, um parente, alguém que está fazendo o ensino médio no exterior, não só no UK, mas no Canadá, a gente tem muitos alunos vindos diretamente do ensino médio no exterior para a ULaw. Nós aceitamos também esse tipo de aluno, tá? De aplicação. Então, a gente está aqui para trabalhar junto nesse sentido, para facilitar esse caminho. Excelente. Caminhando para a nossa aqui última pergunta, depois até quero abrir para vocês também colocarem algum ponto que vocês deixaram, às vezes passou, né, do webinar e que queiram colocar para fechamento. Mas isso o olhar de vocês é muito mais para essa pessoa física que vai estudar, ou vocês também têm um olhar em company? Como que funciona isso? Nós temos sim, inclusive já tem alguns projetos que nós já estamos desenvolvendo e trabalhando com empresas aqui no Brasil, para justamente tem algumas empresas que oferecem algumas licenças para os seus colaboradores, para ficar um período no exterior, exercendo suas profissões de lá de forma remota, ou mesmo licença premium, que não vai precisar exercer a profissão, mas vai poder se dedicar a um curso. Então, sim, é um olhar que a gente já tem alguns projetos em place, que em breve a gente já vai começar a divulgar, e abrindo aqui, né, essa oportunidade aos membros da Câmara que tenham interesse em, de repente, estruturar, né, um tipo de programa, uma oportunidade aos seus colaboradores, né, e até pela própria ULaw Online, que ele não vai ter necessidade de sair do Brasil. Sim, a gente tem muito interesse, porque fica um win-win, né, para todos nós. Excelente. Puxa, muito bom conhecer, né, todo o portfólio e saber das possibilidades, né, e saber dessa possibilidade de carreira também, o trabalho pro bono. Eu acho que tiveram várias surpresas bacanas aqui no que vocês trouxeram, que abre, né, esse olhar para estudar fora, e a gente vê que não é nenhum bicho de sete cabeças, né, também, porque eu acho que durante um tempo a gente sempre tem essa preocupação de como que é isso, e como que é depois até essa questão de carreira mesmo, de poder ficar, de conseguir um visto para quem se interessa para ir até lá, né? Então foi muito bom, super esclarecedor. Eu quero abrir ainda uns minutinhos, caso vocês queiram trazer alguma coisa que passou e que vocês lembraram agora. Puxa, vai ser importante deixar esse recado. E aí eu faço aqui o nosso fechamento desse webinar e depois continuam, claro, para quem se interessar, né? Poder fazer contato com vocês e conhecer mais e saber mais como é que pode avançar daqui para frente. Então, Flávia e Gustavo ficam aí com a palavra final. Muito obrigada. Eu gostaria realmente de deixar o convite para todos os associados que nós estamos à disposição para qualquer tipo de iniciativa em empresas, em escolas, em universidades, para tratativas e projetos customizados, como licitações também, tá? Então a gente está aberto a isso, para atendimento individual, pessoas interessadas, o nosso contato está disponível aí a todos os membros e associados através da Câmara, então sintam-se à vontade para fazer contato conosco e fazer o convite para que vocês naveguem pelo website da ULaw, tem muita coisa bacana lá, nossas mídias sociais, o LinkedIn, principalmente a comunidade dos aluminais, né, dos alunos graduados, ela é muito ativa, como o Gustavo disse, e eles são os nossos porta-vozes e embaixadores que se orgulham muito de trazer os nossos alunos para o mercado de trabalho lá no Reino Unido também. Então, eu acho legal você ter essa percepção, essa visão, né, de fazer aí essa pesquisa mais a fundo, porque, claro, nesse webinar
A gente ficou muito grato de trazer a oportunidade de falar um pouquinho sobre o Law, mas tem muito mais para a gente poder contar para vocês, né? E sempre que necessário, a gente está à disposição para outros webinários também, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Da minha parte aqui, Daniela, eu quero só deixar uma mensagem de agradecimento mesmo pelo tempo, né, pela essa oportunidade, por disponibilizar esse espaço para a gente falar um pouquinho, né, do nosso produto, né, da universidade em si como um todo, e como a Flávia bem trouxe, a gente está super à disposição, principalmente também quem for da área jurídica, tiver escritório, quiser bater um papo para a gente fazer algum convênio com o escritório de vocês, né, para atender ali os advogados de maneira remota ou com essas licenças, né, de maneira presencial, a gente está super à disposição. E a minha mensagem final é só de agradecimento mesmo pela Câmara, por esse espaço, pela oportunidade e por conduzir aí esse webinar de maneira brilhante. Obrigado, viu, Daniela? Eu que agradeço, né? Agradeço vocês estarem aqui, né, com a gente nessa manhã, né, para falar de um tema super importante. Agradeço as pessoas que puderam também estar com a gente aqui, né? E dedicar 1 hora da manhã para estar no webinar com a gente, participar aqui com a gente desse tema. E quero dizer que a gravação do evento, o evento foi gravado e ele ficará disponível no nosso canal da Bridgeon no YouTube. Então, quem não pôde participar, né? E aí avisem quem não pôde estar, que vocês souberam que gostaria, mas não pôde, também podem compartilhar o link com os contatos de vocês para que conheçam mais do tema. E a agenda com os próximos eventos da Bridgeon estará sempre disponível lá no nosso site, que é o www.bridgeon.com.br. Então, entrem lá para poder saber o que vem aí pela frente, quais os outros temas também dos outros comitês. E a gente só quer agradecer mesmo, né? E dizer que, então, estão à disposição para mais informações da University of Law e foi um prazer conhecê-los e tê-los aqui nesse nosso webinar. Então, bom dia a Igualmente, muito todos. obrigada. Obrigado, Tchau, viu, tchau, bom Daniela? Bom dia, dia. gente. Obrigado, Até. pessoal. Até Tchau, mais. tchau. Tchau.